Olá, começa agora mais um Câmara Notícias. O decreto estadual que determina medidas de bandeira preta interferiu diretamente na abertura oficial do ano legislativo. Esta semana seria marcada pelo retorno do ano legislativo na Câmara Municipal. Porém, as definições do governo do estado para controlar a disseminação do Covid-19 limitaram as atividades, não só do comércio, mas também dos setores públicos. Portas abertas. Câmara de Vereadores de Bagé está funcionando em regime especial com 25% dos servidores em atividade, conforme decreto estadual, devido à definição de bandeira preta em todo o estado. Segundo o presidente Augusto Lara, o prédio permanece aberto em horário normal, porém será controlado o acesso de visitantes às dependências do Legislativo. Nós precisamos enfrentar esse momento com responsabilidade e com equilíbrio e com a união de todos. Vereadores da base do governo se reúnem para protestar contra as regras impostas pelo governo do estado com relação à classificação de bandeira preta. Os 11 vereadores da base de governo têm sido contrários às determinações do decreto estadual que fecha segmentos do comércio local. Como o decreto do governo do estado não permite reuniões, os vereadores se encontraram aqui na área externa da Câmara e chegaram a um consenso de que vão enviar um documento ao governador do estado pedindo para ser mais flexível nas regras com relação à bandeira preta. O documento deve constar a opinião contrária desta Câmara de Vereadores, dessas pessoas que representam a sociedade, haja vista o governo estadual fechar o comércio da nossa cidade, não propor nenhum tipo de contrapartida, de ajuda às pessoas que mais precisam. Então essa nossa iniciativa é para defender os interesses sociais. A preocupação com a saúde nós todos temos, mas também nós temos que ter a preocupação com a saúde financeira das pessoas, porque senão daqui a pouco as pessoas não vão morrer de Covid, mas vão morrer de fome, entendeu? Porque a situação está muito difícil. Eu acho que o governador tem que rever o decreto. Eu sou contra esse decreto porque a pessoa não vai morrer do Covid, vai morrer de fome. A ideia é de que o governo do estado reveja as suas proibições, porque entendemos que vários setores estão sendo prejudicados sem necessidade. São setores que têm condições de controlar público e que não têm a necessidade de estarem fechados, prejudicando a economia não só local, mas também como um todo. A TV Câmara foi às ruas para saber o que a população pensa sobre o fechamento do comércio em Bagé. A determinação é consequência da bandeira preta em todo o estado. Sim, sou contra por causa que as pessoas precisam pagar aluguel e se alimentar, né? Sim, com toda a segurança tem que fazer, né? Eu acho que algumas coisas tem que estar assim fechado, porque do jeito que está essa pandemia, né? Eu acho que a gente tem que se ajudar, eu acho, né? Tem que fechar que é para colaborar. Eu acho que alguma, assim, não vou dizer todas, né? Mas uma coisa tem que fazer. Exatamente, é que nem o senhor estava falando ali, ó. Eu acho que é por aí mesmo, né? Que a gente tem que sobreviver, né? A gente tem que é do sustento nosso de cada dia. E a gente tem que ganhar dinheiro, né? Então a gente precisa pagar nossas contas, soldar nossos compromissos, tem que alimentar nossos filhos. Temos que seguir a vida trabalhando. Embora essa pandemia que vai terminar, a gente tem que trabalhar. E vamos combater à noite e deixar a pessoa trabalhar de dia. Eu acho que uns abrem, outros não abrem, tem que abrir, né? Tem que abrir. Tem que ser igual para todo mundo. Claro. Não adianta 2, 3 fechados, 3, 4 abertos. Então, mais justo, então. É isso aí, para mim tem que abrir. Eu sou contra fechamentos, mas sou a favor de todo mundo se cuidar mais e usar mais máscara. Porque o fechamento ele vai prejudicar tanto aquele pai de família, como tem que levar o alimento para casa, como aqueles comércios que têm seus funcionários para pagar e estão fechados e não estão conseguindo, de repente, arrumar o dinheiro que precisa por aqueles que estão precisando. Eu sou contra. Por quê? Porque botar menos gente para trabalhar e dar serviço para as pessoas. Não tem serviço em Bagé. Aí vai ficar sem serviço as pessoas. Tem que se cuidar, né? Sim, se cuidar, botar máscara, gel, botar menos pessoas. Mais uma etapa de vacinação acontece em Bagé. Nesta semana foram vacinados os idosos com mais de 80 anos. Segue a vacinação dos idosos com mais de 80 anos em Bagé. A aplicação da vacina está sendo feita direto nos postos de saúde enquanto houver as doses.
Para controlar melhor o acesso, são distribuídas fichas nos postos de maior movimentação e não é permitida a entrada de acompanhantes. Caso haja a finalização das doses disponíveis atualmente, a rede de saúde continuará vacinando, tão logo o Estado encaminhe mais doses aqui para Bagé. E é importante ressaltar que você precisa acompanhar as notícias pelos meios oficiais, assim como o caso aqui da nossa TV Câmara, porque é por ali que a rede pública está orientando e passando todas as informações e os limites de idade daqueles que têm direito à vacinação. O Estado recebeu nesta semana mais doses da vacina Coronavac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Novo lote de vacinas são para a segunda dose. A remessa de 174,8 mil doses da vacina Coronavac que chegaram ao Estado serão destinadas, então, para aplicações de segunda dose. No caso aqui da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde, foram 2.610 doses, que vão ser distribuídas entre os municípios, que fazem parte aqui da 7ª região. Para Bagé, 1.730 doses para trabalhadores de saúde, idosos acima de 85 e 90 anos. Atenção! Todos que já tenham recebido a primeira dose da vacina. Então, Bagé não aumenta o número de vacinados, apenas conclui a imunização daqueles que já receberam a primeira dose. Confira agora, então, quantas doses cada um dos municípios da 7ª região receberam nesta última remessa. Então, Bagé, 420 doses para trabalhadores da saúde, 1.310 para idosos. Aceguá, 40 doses para idosos, o município não recebe doses para os trabalhadores da saúde nesta remessa. Candiota, 50 doses para trabalhadores da saúde, 40 para idosos. Dom Pedrito, 80 para trabalhadores da saúde, 500 para idosos. Ulha Negra, 10 doses para trabalhadores da saúde, 40 para idosos. E Lavras do Sul, 20 doses para trabalhadores da saúde e 100 doses para os idosos. Assinada a obra de início da barragem da Arvorezinha. O ato oficial aconteceu em Brasília. O prefeito de Bagé, Divaldo Lara, o secretário de Assistência Social, Graziane Lara, presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Secretaria-Geral de Governo, Onyx Lorenzoni, com o comandante do Exército, General Edson Pujol, todos reunidos para assinar a ordem de início das obras da barragem da Arvorezinha. Logicamente, tínhamos entraves burocráticos superados e hoje assinamos a ordem de serviço para começar essa barragem num prazo máximo de 2 anos para concluir. As obras da barragem da Arvorezinha foram lançadas oficialmente no dia 29 de março de 2011. Em 2013 foram embargadas, em 2015 caiu esse embargo após um laudo técnico do Exército Brasileiro de Lages e agora, 10 anos depois, finalmente Exército e Prefeitura selam esse acordo para o início das obras. Comitiva de vereadores visita o local onde será a obra da barragem da Arvorezinha. Em breve, os sons da natureza devem ser substituídos pelos das máquinas e dos homens trabalhando. A expectativa é de que as obras na barragem da Arvorezinha sejam retomadas nos próximos dias. Após anos de expectativa, finalmente as obras da barragem da Arvorezinha vão ser retomadas. Isso graças a uma repactuação com o Exército Brasileiro. A previsão são de 2 anos de trabalho, mas muito antes disso, a comunidade já poderá sentir os resultados da obra. Isso porque a primeira fase aumentará consideravelmente a reserva de água já em 8 meses. Para conferir a área e a situação do local, os vereadores Augusto Lara, Kleber Zuliani, Cláudia Messias, Rodrigo Ferraz, Bocão, Michelon Apoitia e Zeca fizeram uma visita ao futuro canteiro de obras.
Eu sou bageense e sei da dificuldade, da necessidade quando a água falta. E é com muita alegria, dou os parabéns ao nosso prefeito aí pela essa grande conquista. Afinal, muitos políticos já se beneficiaram com esse discurso da construção da barragem da Arvorezinha e pela primeira vez vai acontecer e quem vai se beneficiar de fato com isso é a nossa comunidade. Parabenizar a todos os engenheiros, a todas as pessoas que ajudaram nessa grande obra. Agora sim, pode ter certeza, não vai faltar água. E deu de mentira, né? Aqueles que prometeram e nada fizeram, agora está aí a realidade. O valor liberado pelo governo federal para a execução da obra é de R$ 65,8 milhões, o que representa mais de 80% do total. O horário de transporte coletivo sofre alterações e funciona com o horário de domingo. Em reunião realizada entre as empresas responsáveis pelo transporte público e o prefeito em exercício, Mário Mena Calil, ficou definida a redução nos horários durante o período de bandeira preta no estado. Então, o transporte funcionará com horários e tabelas do domingo. A medida tem como finalidade adequar o transporte público às novas determinações. E mesmo com o decreto estadual que estabeleceu o fechamento do comércio não essencial, o centro de Bagé está movimentado neste início de semana. Alguns estabelecimentos abertos, filas em lotéricas, em bancos, vagas de estacionamento rotativo, por exemplo, todas lotadas nas principais avenidas. Vale lembrar que serviços públicos estão atendendo com 25% dos servidores, conforme o decreto. Lojas de roupas, calçados, utensílios estão fechadas, bem como as escolas públicas e particulares não funcionam. E aqui vai o nosso alerta. É preciso que cada um faça a sua parte. Portanto, então, só saia de casa em extrema necessidade. Entidades assistenciais sofrem os reflexos da pandemia. Para amenizar a crise, é preciso contar com o apoio da comunidade. A Fundação Geriátrica José e Alta Gomes, instituição de longa permanência de idosos em Bagé, está precisando de doações. A direção da casa pede farinha, feijão, massa, óleo, açúcar, achocolatado e café especialmente. O pedido de alimento é porque as doações nos meses de janeiro e fevereiro foram muito baixas. E quem puder colaborar, se você puder colaborar, então, deixe a sua doação direto lá na instituição, na portaria, fica ali na Rua Félix da Cunha, número 510, bem ao lado da Santa Casa. Ou se não, pode fazer contato pelo telefone 3242-2513. Vereadores buscam informações sobre a situação do Covid-19 e a vacinação em Bagé. O presidente da Câmara de Vereadores, Augusto Lara, o vice Ramon Bogado, o Bocão, e os vereadores Michelon e Rodrigo Ferraz foram até a Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência a fim de buscar, junto ao secretário Geraldo Gomes, informações sobre a situação do Covid e a vacinação em Bagé. O nosso gabinete está aberto, né? Eu até convido os vereadores da oposição que, em vez de criticarem, que venham pegar a informação com o intuito de ajudar. Né? Então, as doses agora, essas doses que chegaram, são 1.700 doses para idosos, aplicarem a idosos e profissionais da área da saúde segundas doses. Né? E esperamos que chegue mais remessas de doses para que possamos imunizar os demais profissionais da área da saúde e baixar a idade dos idosos. Aí vamos 79, 78, que possamos imunizar todos os idosos. Para monitorar, né, o uso, o andamento dos trabalhos da saúde, também para pegar um planejamento das vacinações. Chegaram novas doses em Bagé, então é uma pauta que interessa muito à Câmara de Vereadores, porque nós estamos em contato diário com as pessoas, seja por telefone, né, seja por agendamentos, e essas informações nós passamos às pessoas. E também dizer à população de Bagé que a vacina vai chegar para todos. A gente vem colher informação do secretário, dos colegas vereadores, e para poder explanar para as pessoas que toda hora perguntam, quero saber a realidade da informação, e a gente queria saber também a quantidade de vacina, de doses que vão dar a segunda dose, em breve já vem mais vacina para Bagé. A Câmara de Vereadores está atenta, está trabalhando em harmonia com o Poder Executivo. Viemos aqui fiscalizar essas ações realizadas pelo secretário de Saúde e parabenizar o secretário pela excelente condução desses trabalhos. Ele veio hoje nos explicar
sobre a operacionalização dessa nova distribuição dessas vacinas que chegaram, e nós ficamos bem satisfeitos com o que ouvimos aqui hoje. É importante a gente saber o que fala, entendeu? Não adianta só falar por falar, o que faz muito a oposição. E no fim não ajuda em nada, isso só atrapalha, porque põe as pessoas em conflito com o Poder Executivo falando em verdades. Então eu quero deixar claro, parabenizar o secretário Geraldo, aos colegas da saúde, aos funcionários da saúde. Assim, vocês são verdadeiros guerreiros que estão à frente de toda essa pandemia. Logo após a reunião, o presidente Augusto Lara recebeu o coordenador regional de saúde, Dr. Ricardo Neck, em seu gabinete, juntamente com o vice-presidente Ramon Bogado, o Bocão, e os vereadores Michelon, Rodrigo Ferraz, Cláudia Messias e Kleber Zuliani, para também entender a pauta sobre o Covid e encontrar maneiras de ajudar a superar o momento difícil que estamos vivendo. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!